Ok, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na bancada, hoje o companheiro é o jornalista Paulo Baldan. Seja muito bem-vindo, Paulo. Nós temos também o companheiro Ramalho, presidente do Sintracom. Estamos aqui no Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, aqui na cidade de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é José Renato Nalini, secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Ele foi secretário de Estado da Educação, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é imortal da Academia Paulista de Letras. O companheiro José Renato tem um currículo muito vasto. Ele é reitor, é professor e autor de dezenas de livros. Companheiro José Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com meu amigo Ramalho, que é uma pessoa gentilíssima e um cidadão prestante a quem o Brasil tanto deve pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito bem. E hoje, é claro, o tema é mudanças climáticas. Secretário, é comum se dizer que hoje em São Paulo nós temos as chamadas ilhas de calor por conta dessa urbanização desenfreada, né? Isso provoca prejuízo para a cidade e prejuízo na saúde, principalmente da população. O que a sua secretaria está fazendo para poder resolver algo assim? Bom, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas foi a primeira criada no Brasil pelo prefeito Ricardo Nunes e é uma secretaria de articulação. Ela tem por atribuição fazer com que todas as demais secretarias, né, as empresas municipais, mas também a academia, a sociedade, os sindicatos, né, todo o empresariado se preocupe com as emergências climáticas. Você falou das ilhas de calor. O calor aqui em São Paulo está matando muito mais do que as ondas de frio. Né? Não vai aparecer no assento de óbito das pessoas causa mortes, calor. Não. Mas vai aparecer AVC, vai aparecer derrame, infarto, as outras comorbidades que são agravadas em virtude do excesso de temperatura, né? Então, São Paulo foi uma cidade que cresceu desordenadamente, ou seja, nós fizemos uma cidade, no decorrer dos séculos, mais própria para o transporte, e principalmente o transporte individual, né, que é esse veículo egoísta que é o automóvel, só um condutor e o trânsito atravancando. Então a cidade é uma cidade inteirinha impermeabilizada, né, muito poucas árvores, nós sacrificamos os nossos rios, então nós temos muitos problemas. E um dos problemas é a questão do calor. Né? Nós estamos começando com as escolas, porque as escolas são espaços em que a infância e a juventude podem receber uma outra consciência que a minha geração não teve, né? Então nós estamos pagando um tributo pela nossa omissão, pela nossa negligência, às vezes até pela nossa cumplicidade em sacrificar a natureza e esquecer que nós somos parte dela. Sim. As escolas estão recebendo projetos como aquele feito pelas formigas do Embaúba, que são moças e rapazes que fazem microflorestas dentro de cada escola. Né? Normalmente a gente faz as escolas, todas elas em concreto, em vidro, em aço, e não deixamos um espaço para a água poder se infiltrar, voltar para os lençóis freáticos. Nós temos hoje que devolver para a natureza aquilo que nós tiramos dela. Então, esse projeto com as escolas, nós estamos sendo orientados também pela Prefeitura de Copenhague, né, capital da Dinamarca. Eles têm projetos muito interessantes lá de fazer uma requalificação climática das escolas. E isso serve também para a educação ambiental. As crianças vão voltar para suas casas sabendo como é que devem tratar as árvores, como é que devem recolher aquilo que a gente descarta para fazer compostagem, para fazer reciclagem, né? Então há uma série de providências que nós estamos tomando para tornar São Paulo uma cidade mais agradável, né? Mais resiliente. Hoje a palavra é resiliência,
porque aquela fase de atenuação dos efeitos das mudanças climáticas já passou. Agora nós estamos nas emergências climáticas, é urgente cuidar disso e nós precisamos cuidar da adaptação da cidade. Senão nós vamos continuar a ter mortes, ter consequências gravíssimas, até em prejuízo econômico, né, que é bem considerável. Perfeito. Companheiro Ramalho, vou chamar você para o debate, mas o companheiro recebeu um presente aí, né? Alguns livros, né? Seja bem-vindo. Vamos agradecer aqui o nosso secretário, não tenho dúvida que será uma aula pela experiência dele. Agradecer aqui o nosso Paulo Baldão. Paulo trabalhou comigo na Assembleia quando fui deputado, né? Com muita satisfação. Passou na Justiça. E agora também trabalha aqui de graça, viu, secretário? É bom. É voluntário aí fizemos um convênio que ele trouxe aí. Já há 3 anos, Sebrae, Senai, nós formamos aqui 10 turmas todo mês. Maravilha. E agora estamos estendendo, inclusive essa escola, inclusive a obra que teve um acidente, morreram 3 ontem, nós vamos ter aí nos próximos dias escola de alfabetização. Infelizmente o senhor que é professor sabe que o Brasil, 72% são semi-analfabetos, né? Fora outra quantidade, né? E às vezes o cara até sabe ler e escrever, mas se ele lê esse livro aqui, ele não entendeu nada, né? Mas a honra de receber o livro, né? A escola que queremos, aqui do nosso secretário, professor, enfim. O Renato é muito, aqui autografado. Olha aí. Aqui. Perfeito. E o livro é bonito, ó. São depoimentos, viu, Ramalho, de pessoas que disseram como é que deveria ser a escola no sonho delas, né? Então é interessante. Não, é isso, acho que democracia é isso, né? É a gente ouvir as pessoas, a gente aprende assim, né? Eu aprendo todo dia, né? Eu tenho na minha consciência que, como disse Sócrates e escreveu Platão, sei que nada sei. Então, com 76 anos, a gente continua sendo um eterno aprendiz. Eu aqui do Tribunal de Assada também, é outro livro muito bonito. Quero a começar pela capa, né, companheiro? Capa muito bem feita. Linda. Né? Também autografado. Eu fui o último presidente desse tribunal, que era aqui próximo também, na Conselheiro Furtado, e ele foi unificado ao Tribunal de Justiça. Mas antes de ser unificado, ele era considerado o melhor tribunal criminal do mundo. Perfeito. Era a sua jurisprudência especializada, juiz muito bom. Esse é um documento histórico, né, de um tribunal que existiu, foi absorvido pelo Tribunal de Justiça, mas deixou um legado. Perfeito. Eu fui na sua posse quando estava deputado aqui. Mas hoje, Tony, o que importa para nós é ouvir o nosso secretário. Perfeito. Nós estamos aqui muito mais como aprendiz e como o tempo é curto, queria que você focasse mais no secretário. Perfeito. Vamos apenas ouvir o companheiro Paulo Baldão, que também se faz presente. Seja bem-vindo, Paulo. Bem, muito obrigado. Boa tarde, Tony. Boa tarde, deputado Ramalho, presidente Sintracom. Boa tarde, secretário Naline. Uma satisfação estar aqui participando dessa conversa e, como disse o Ramalho, aprendendo. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre educação, né, que eu acho que é o futuro da melhoria do processo de sustentabilidade, e meio ambiente vai passar por isso obrigatoriamente. O senhor já falou, eu gostaria também de falar aqui então sobre o setor do Ramalho. O Ramalho é um inquieto, né, apesar dos 76 anos, age como se tivesse 16, cria-se projetos e projetos sempre, e a gente tem feito uma discussão aqui muito profunda sobre o desenvolvimento de processos para melhoria no trato dos resíduos da construção e trazer os empresários e os trabalhadores. O senhor falou dos cursos, Ramalho, podemos fazer uma aproximação com a sua secretaria, se entender que é por bem, e tentarmos trazer o Sebrae e o Senai para também ter um pedacinho de aprendizado para os trabalhadores sobre as necessidades de ações para a melhoria do meio ambiente. Então, gostaria aqui, não pedir essa autorização, depois pode ser que eu tome uma bronca, mas eu não acredito nisso, porque o Ramalho gosta de desafios. Acho que seria uma boa ideia a gente criar um vínculo, uma intimidade maior com a sua secretaria e discutir isso com o setor e ver como é que a gente pode contribuir junto com a prefeitura, junto com a secretaria, com os profissionais que os senhores têm lá, e a gente se dispõe a abrir esse diálogo, né, presidente? E ajudar a melhoria do clima através do nosso setor. Nós estamos inteiramente abertos e a educação ecológica é uma das grandes preocupações da Secretaria.
Nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? O Rodrigo Axuxi assumiu agora, foi prefeito de Suzano, é uma pessoa muito entusiasta, idealista. E nós temos a UMAPAS, que é uma universidade aberta de meio ambiente. Nós fazemos inúmeros cursos, continuamente estamos fazendo cursos. E nós precisaríamos investir exatamente nesse setor, né? Porque os resíduos da construção civil, eles têm sido descartados em lugares inapropriados, né? Têm sido jogados na represa, nos córregos, em parques, né? Principalmente à noite, aqueles caminhões sem identificação jogam esses resíduos e causam um enorme prejuízo. A tragédia do Jardim Pantanal foi agravada por causa dos detritos da construção civil. Então é um setor que, se nós conseguirmos conscientizar aqueles que têm a liderança e transmitir para o pessoal que trabalha ali no chão noções de como descartar corretamente, nós vamos prestar um grande serviço à cidade de São Paulo, né? É incrível que a nossa megalópole produza mais de 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido. 15 mil toneladas. É uma coisa impressionante. E a reciclagem é mínima, é um percentual muito pequeno. 3, 4%. Que vai, 3, 4%. Porque a população não sabe descartar, né? Embora nós tenhamos coleta seletiva em todos os logradouros públicos da cidade. Mesmo aquelas comunidades que cresceram desordenadamente, onde um caminhão não tem acesso, nós temos triciclos, quadriciclos elétricos que vão recolhendo. Embora a coleta seletiva funcione, o descarte é inadequado. Então é um grande serviço que a construção civil prestaria se nós nos aproximássemos, fizéssemos cursos. Eu acho que precisa ser curso para o pessoal que já está trabalhando mesmo, né, para ele ter consciência, não é? E descartar melhor. Eu acho que nós temos um campo enorme para trabalhar juntos, viu, Ramalho? Então, se a gente conseguir fazer, é muito interessante. Estamos à disposição. Perfeito. Secretário, o senhor tocou aí na questão do Jardim Pantanal. Né? O Jardim Pantanal é vítima das enchentes, das cheias do Tietê desde sempre. Nós temos a notícia que agora em 2023 o governo do estado de São Paulo está desenvolvendo um projeto, né, para tentar desassorear o Tietê, reconstituir a sua flora e a sua fauna. Eu não sei se a prefeitura está em parceria nesse projeto também, eu queria saber a sua opinião. Porque lá em 92, no governo do Fleury, nós tivemos um projeto, inclusive com financiamento do governo japonês, que prometia tudo isso e um pouco mais, e nada aconteceu. Qual que é a sua opinião sobre isso? O Tietê é um dos testemunhos da nossa insanidade, eu diria, né? Porque eu sempre tento recordar o que seria a chegada dos 4 jesuítas que venceram a Serra do Mar, sem imigrantes, sem via Anchieta, né? Eles subiram engatinhando a serra. Caminho do Peabiru. E subiram aquilo. Quando chegaram ao Planalto, eles viram que nós tínhamos 4 grandes rios, milhares de córregos, de cursos d'água, e se maravilharam. É aqui que nós temos que fazer uma nova civilização. Vamos criar uma escola e vamos formar uma nova geração de pessoas desta terra de Santa Cruz. E o que nós fizemos, né? O Tietê, ele serpenteava, né, sinuosamente, se formava S's e S's nas chamadas várzeas do Tietê, né? Hoje, quando há enchente, a culpa não é do rio, ele está tomando o que é dele. Nós aqui, a pretexto de retificar, ou seja, nós quisemos fazer um papel de Deus, acertar aquilo que Deus entregou, que a providência entregou, e nós fizemos do Tietê um canal, um conduto de imundícies hoje, né? Porque ali no Tietê nós temos ainda muito esgoto in natura arremessado, substâncias químicas tóxicas de indústrias, mas não é só isso. Nós temos colchões, nós temos sofá,
nós temos carcaça de automóvel, nós temos cachorro morto, tudo aquilo que as pessoas não querem jogam no rio. Então é muito difícil recuperar, né? Não é impossível, porque nós já tivemos uma situação igual em Londres e o Tamisa foi recuperado. O Sena, a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, convidou o prefeito Ricardo Nunes, quando nós fomos a convite do Papa Francisco, num encontro de 20 prefeitos em Roma ano passado, e ela falou: venha, prefeito, mergulhar comigo no Sena. O Sena dá para mergulhar. Então, nós podemos fazer isso com o Tietê. Agora, vai ser um custo astronômico, né? E nós precisaríamos acabar com os dejetos que ainda continuam. Guarulhos, por exemplo, ainda não tem todo o seu esgoto doméstico tratado. Então, só 30% daquilo que é despejado no Tietê vem purificado. O restante ainda é coliforme fecal. Então, nós falamos do Tietê, mas tem o Tamanduateí também, né, Ramalho? Pinheiros entra aí nesse mesmo ralo, né? Tem, acho que isso é um projeto a longo prazo, um exemplo de outros países. Eu acredito que é possível, sim, a gente recuperar. Mas eu queria falar um pouco do resíduo de obra, né? Nós tivemos aqui, secretário, no passado, um projeto chamado Mestre da Obra, não Mestre de Obra, né? E que esse projeto fazia? Ele descobria talentos que fazia arte com os próprios restos de materiais que sobravam, né? Maravilha. Por alguma razão esse projeto acabou e é uma coisa que talvez eu estou pensando por esses dias, como é que nós retornamos isso como projeto piloto. E tínhamos também na rua, aqui do lado, inclusive, junto com o Cláudio Conze, da Anamarco, o mesmo projeto com moradores de rua. Claro que dá um trabalho danado, que eu assisti aqui no ambulatório, a maioria deles na rua, algum tinha HIV, eu tinha que fazer um gabinete específico, o dentista não queria tratar, porque o cara podia ter HIV, eu tinha, né? E além disso, de vez em quando a gente estava ensinando o cara e ele entrava com o processo, com trabalho informal, né? E o Cláudio respondeu muito isso, dessas coisas, mas eu acho que a gente não deve desistir porque acontece isso ali. Eu acho que tem muita coisa que dá para recuperar. Nós já temos esse trabalho aqui em parceria com alguns órgãos, nós mesmo ajudamos a criar CT Salvando Vidas, temos 85 internos e agora eu consegui fazer mais 120 apartamentos lá neste local para a gente atender pessoas que precisam ser recuperadas não só da doença mental, mas principalmente das drogas. Nessas 120 obras, 120 apartamentos eu fiz também com as pessoas que estão lá interna e assistindo aula lá. Eu visitei o ano passado e aí sugeri lá o Pedrinho, que toma conta lá, para a gente levar a Sebrae e Senai, e aí ele me disse: olha, você não fala constrange, mas eu tenho 2 engenheiros aqui e um mestre de obra. Quem sabe eles não poderiam mesmo dar o curso. Aí eu fui com jeitinho, cheguei lá e fui perguntar, eu falei: olha, você já que a gente trazer o Sebrae e Senai para dar um curso para vocês mesmos, fazer mais 120 apartamentos aqui, vocês vão aprender a ser pedreiro, azulejo, encanador, eletricista, isso facilita a minha vida para empregar vocês de retorno na empresa. E aí ele falou: o senhor não espalha, mas eu sou engenheiro, o outro aquele é mestre, o senhor não precisa da recém. Sebrae e Senai aqui não. O senhor traz o projeto que nós ensinamos. E eu saí dali sem ter a menor noção quando é que eu ia arrumar dinheiro para fazer aquilo. Eu tinha 0 de dinheiro, né? Não tinha, né? E aquele local não pega celular, sem sinal. Quando eu saí dali depois de 2 horas, lá no Engenheiro Maxilar, o senhor conhece, que ele é o fim do mundo, né? Mais perto de ser para Santos, né? E aí tinha umas 20 ligações no meu celular, quando eu atendi era o diretor de uma empresa, bravo, falou: Ramalho, sempre você me liga, eu saio da reunião para lhe atender, agora faz mais de 3 horas que eu tento falar com você e não consigo, né? E eu expliquei para ele o porquê. Ele falou: pois é, eu liguei mais ou menos para uma coisa dessa natureza. Nós compramos 15 caminhões de bloco de cimento, fazer um prédio de 25 andares. Aí o condomínio resolveu não fazer com bloco de cimento. Eles querem bloco de cerâmica e outras coisas, divisão de drywall, por conta do isolamento, né? E eu não posso vender isso, eu tenho que doar para algum lugar, né?
Eu falei, eu já vou lhe dar o endereço, manda os 15. É a providência atuando, né? Respondendo. E ele ainda brincou assim, né, comigo, mas você não vai fazer só com o Brau, que você precisa disso. Preciso, mas isso arruma outras pessoas. Não, eu sou o seu porta-voz, já vou dar você arrumar. Porque geralmente termina a obra, sobra um pedaço de azulejo. Ou tem a senhora que não quer aquele vaso, a gente tira, também não tem nem onde colocar, vai até pro entulho. Nós mandamos para lá e assim nós vamos inaugurar. Eu faço uma viagem agora para a conferência da OIT, mas na volta nós vamos inaugurar e se o secretário tiver agenda, nós vamos convidar para essa inauguração. Com muito prazer e parabéns por são iniciativas assim. Sim. Eu acho que nós precisamos despertar na sociedade civil a vontade de melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o país e o mundo, né? Porque o poder público ele tem obrigação, mas ele tem limitações, ele tem burocracia, tem necessidades infinitas para recursos finitos, né? Tem inúmeros problemas e nós só conseguiremos implementar uma democracia participativa se tivermos pessoas assim como o Ramalho, que tem, né, que quer mudar o mundo, quer melhorar o mundo, faz coisas boas, né? E tá no momento da gente acordar, porque a situação está se agravando. Aquilo que se dizia, né, daqui a 100 anos vai acontecer isso, daqui a 100 anos... É amanhã, né? A tendência das pessoas falar, daqui a 100 anos não estou aí, sim. quem vier que se vire. Não, as coisas estão acontecendo já. Em 100 dias. Nós já estamos, né, experimentando isso. E nós temos a obrigação de tentar deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, quem vier, um mundo um pouquinho melhor, né? Nós estragamos, eu aceito bem essa culpa assim de uma geração que não era desperta para questões ecológicas, questões ambientais, né? Não, hoje nós temos obrigação. E é fazendo assim. Eu acho que cada um nas suas limitações, né? Eu ouço muito o pessoal do Secov lá falar, não encontro mais quem contratar, as pessoas não sabem assentar azulejo, não tem bom pedreiro, é só servente que quer fazer serviço que não consegue e tal. Mas a gente precisa educar, precisa formar, precisa e não é mostrar que é uma profissão tão necessária. O São Paulo está erguendo prédios em cada quarteirão, tem 4, 5 prédios novos, né? E uma coisa que eu sempre tento falar, vamos pensar também em soluções mais de acordo com a natureza, vamos tentar usar mais madeira, deixar sempre um pedaço de terra, porque uma cidade impermeável, quando a chuva cai, agora a chuva não é uma chuvinha, né? São Paulo era a cidade da garoa, hoje é a cidade das tempestades. Então chove em 2 horas aquilo que deveria chover em 2 meses. Perfeito. E a água ganha velocidade, correnteza, vai atropelando e mata. Né? Então nós precisamos deixar, nós estamos fazendo lá na prefeitura jardins de chuva, são pedacinhos nós tiramos o asfalto, deixamos terra, plantamos. Agora estamos pensando em voltar com as vagas verdes, tirar uma vaga de estacionamento e plantar a árvore ali. E nós precisamos deixar a água voltar para o lençol freático, né? E você já está fazendo uma coisa boa aí, então parabéns. Obrigado, mas nunca se faz nada sozinho, é uma equipe, né? Nós temos um outro projeto que é o Instituto ESO, a minha filha Adriana foi vereadora que mais ajuda, e nós lá cuidamos de crianças que auto se mutilam, que é um outro projetão, já estou lá há vários anos. Eu tive a honra de ser convidado para ser padrinho agora de casamento de uma dessas crianças, de 2 dessas crianças que foram nós que salvamos. E uma delas, ela foi estuprada pelo pai até os 9 anos. Que coisa. Aí aos 9 ela contou para a mãe contou para a comunidade e mataram o pai dela na vista de todo mundo. Então ela foi vítima disso tudo, aí de vez em quando tem uma recaída e se sente culpada, né? E o noivo dela, eu aceitei que todo o prazer, sou eu e Adriano, vamos ser padrinho de casamento, que também nós recuperamos lá, ele viu o pai e a mãe brigando, e brigando por causa dele, porque não tinha dinheiro para material escolar, porque não tinha isso, é aquela briga de casal que nunca deveria discutir na vista dos filhos, né? E ele falou, mas eu tentei me suicidar, porque eu acho que era uma forma de deixar eles felizes, né? Mas e isso são vários outros que passam por lá. Então nós cuidamos lá também de um grande número de recuperação, e hoje a maioria estão em universidade,
e trabalhador voluntário do próprio Instituto. Que bonito, né? Eu acho que a gente tem uma missão, né? O mundo tem que ser um pouquinho melhor porque a gente chegou nele. Sim. Se a gente sair sem deixar nada, né? Por que nós viemos fazer aqui? Viemos só ocupar espaço? Sim, é verdade. Então, por isso que é bonito. Não, mas pegando a frase dele aqui, Tony, eu acho que ele conhece também, ele tem um grande empresário no setor da construção civil, chamado Eli Rons, que é o fundador da Cirela. E o Eli, ele a vida inteira, ele investiu em filantropia. Então, quando eu estava também deputado, lá na Brainc, numa reunião, foi a Viviane Sena pedir para os empresários doar um pouco de dinheiro para comprar lanche da criança, porque toda a renda daquilo ia para o Instituto, né? E o Eli, com aquele jeito dele, meio assim, quando o presidente França terminou de falar, ele pegou o microfone, falou, mas quanto que é mesmo que você pretende arrumar? 5 milhões. Ele falou, 5 milhões eu vou doar. O resto dos empresários vai doar para outra coisa, né? E eu fiquei olhando, né? Não falei nada, fiquei olhando, estava do lado deles. Depois fui dar os parabéns, ele falou, você ficou me olhando. Você conhece o Instituto? Não, senhor. Então, vamos pedir para marcar para você ir no meu escritório, que eu vou explicar por que eu faço isso e o que é o Instituto. E eu fui. Ele me falou, olha, esse Instituto já formou 33 mil jovens que vieram da periferia, hoje são piloto de avião, médico, dentista, empresário. Ele falou, tem alguns já são até banqueiros, gerador de banco. E ele me disse exatamente o que o senhor está falando. Ramalho, é tão pouco tempo que você fica aqui, mas é tão pouco. Se a gente não está aqui para fazer alguma coisa, o que a gente veio fazer aqui? Ele está fazendo um trabalho bonito também com a Luciana Temer, né? Com aquele questão de assédio sexual, bullying. Libertas chama-se o Instituto, uma coisa muito bonita. Ele é um outro brasileiro prestante, né? Um herói. Né? É verdade. E o trabalho da Luciana Temer, hoje nós lançamos também na obra da Racional, o pessoal nosso participa, né? Tanto é que antes de assinar a convenção coletiva, o advogado deles chegaram atrasado, porque com o pessoal nosso eles estavam lançando esse projeto, que também nós somos parceiros e apostamos muito nisso. Fantástico esse projeto dela. Perfeito. Companheiro Paulo, fazer uma pergunta ao secretário? Eu queria fazer uma colocação, não é bem uma pergunta. Eu estou lembrando aqui, presidente, o projeto Mulheres Empreendedoras, que é um projeto também, mais um inovador do nosso presidente Ramalho. E a gente discutiu recentemente aqui no podcast as questões, por exemplo, de resíduos lá em Cidade Tiradentes, 500 mil de habitantes. Né? E o Ramalho teve uma ideia maravilhosa. Ele falou, vamos pegar as mulheres e fazer mulheres empreendedoras lá. Quem sabe até a gente monta a cooperativa, pega os resíduos de lá, deixa lá, gera renda e trabalho lá na região e ainda limpa a região. Então eu queria retomar essa conversa que você levantou no último podcast, Ramalho. Eu acho que o secretário poderia, nessa aproximação, nos ajudar e encampar esse projeto lá, que é lindo, né? Gerar trabalho para as mulheres empreendedoras, diminuir o resíduo lá, gerar renda também para a população lá mesmo, né? Então, mais uma ideia dele. Mas vamos explicar para ele um pouco o que é esse projeto. Né? Há 25 anos atrás eu criei o projeto Mulheres na Construção, mas como operária. Informamos bastante e com uma vantagem. Veio aqui o diretor do Sebrae e disse que somente 8% dos cursos dele lá vão trabalhar com carteira assinada. Eu falei, pois o meu há 25 anos é o contrário, 92% trabalham com carteira assinada. E os 8% é que vão lá para a periferia, né? E aproveitei agora, exatamente essa fase aí que o Secov falou com o senhor, de falta de mão de obra, eu investi e lancei Mulheres Empreendedoras. Então nós já estamos com 3 empresas, né? Toledo Ferrari, a Curo, que já tem 400 mulheres, eu falei, agora eu quero empresária aí, né? E a Rocontec, né? E até o final do ano eu quero ter aí de 30 a 40 mulheres empresárias no setor da construção. Elas são melhores do que nós, são mais perfeccionistas. E eu estou pedindo para elas abrir empresas especializadas num assunto só. Quer dizer, uma vai ser só azulejo, outra é só drywall, outra é de pintura, né? Outra é de hidráulico, outra é de elétrica. Quer dizer, são aquelas mão de obra especializadas mesmo, que elas vão ser empresárias. Eu falei, a empresária tem que ser mulher, mas ela pode contratar homem, quem elas quiserem, estrangeiro.
Eu acho que é importante a gente apostar que esse setor da construção civil precisa ser formal e precisa ter mão de obra. Que a outra situação nossa difícil hoje, eu tenho discutido isso muito com o Sinduscom, um pedreiro da construção, um carpinteiro da construção, ele chega a ganhar R$20 mil por mês. Só que ele ganha 2.500 na carteira, 3, e o resto eles são pagos por fora, em olerite e em espécies, que é ruim para todo mundo. E qual a desculpa, às vezes, que dão? Né? Porque se nega de um lado, se nega do outro. Se o próprio trabalhador não quer receber, ele vai pagar imposto de renda. Eu falei, mas uma hora vai aparecer dinheiro na conta dele e vai ter que pagar a mesma coisa, não tem como fugir. Daí eles queriam me colocar na convenção, foi uma guerra, não vou colocar isso. Porque eu estou dando calote em 31% na Previdência. O próprio trabalhador, ele não quer pagar 7,5% de imposto de renda, mas ele fica sem 10%, sem férias, sem aviso prévio. Então nós temos que arrumar uma outra forma que o trabalhador possa receber esse dinheiro, mas de uma forma, pelo menos meio informal, né? Meio informal, né? A gente precisa confiar na reforma tributária, que não seja um arremedo, né? Porque nós temos uma carga tributária imensa, né? Um país dos que mais tributam. E isso afugenta o pessoal, né? Ninguém quer entrar nessa roda viva de que eu trabalho mais para o governo do que para mim, né? Isso a nação inteira precisa prestar atenção. Perfeito. Secretário, resgatando essa questão das mudanças climáticas, como o senhor falou, nós temos hoje aí uma problemática, né? A mudança climática altera a vida do cidadão. E nós temos aí a questão dessa poluição dos carros. Temos uma frota aí na cidade de São Paulo de quase 10 milhões de veículos, automóveis, sem contar ônibus e caminhões. No estado de São Paulo são quase 20 milhões. Você tem lá o rodízio que restringe o acesso ao centro, né, o centro expandido de São Paulo. Essa emissão de gases já ficou comprovado que de fato é o que agrava a questão do efeito estufa. Como é que faz para poder conscientizar a população? Porque tem a questão dos rios também, o senhor falou que joga sofá, cachorro morto, carcaça de carro velho. Como é que a Secretaria trabalha essa conscientização da população? Então, nós temos feito um trabalho muito sério junto com o Verde, junto com a Secretaria de Educação mesmo, mas nós precisamos fazer com que essa juventude que é hoje ligada em redes sociais nos ajude a produzir essas pequenas mensagens, tipo TikTok, Instagram, WhatsApp, todo Facebook, né? Promovendo mensagens que alertem as pessoas de que não há um plano B, nós não temos um outro planeta para o qual fugir, nos refugiar quando vier uma catástrofe final, que não, infelizmente não está muito longe. Nós vamos ter muitos refugiados do clima, temos lugares inabitáveis já. Mas você tocou num assunto que deveria ser para outros podcasts, que é a questão da desfossilização. É uma palavra melhor do que descarbonização, porque carbono, nós mesmos somos feitos de carbono. Então, quando a gente fala de descarbonização, quer dizer, nós mesmos temos que desaparecer. Não, é desfossilizar, tirar o combustível fóssil. E nisso o prefeito Ricardo Nunes está muito à frente de qualquer outra cidade do Brasil e algumas até do mundo, né? Porque ele resolveu eletrificar a frota. Os ônibus são 13.300 e eles são responsáveis por metade das emissões dos gases causadores do efeito estufa. A outra metade é dos quase 10 milhões de carros, né? E é um problema também de educação, porque mesmo as pessoas que têm carro flex, que podem abastecer com etanol, que é um combustível limpo, né? É uma solução para o mundo inteiro, eles preferem abastecer com gasolina porque é mais potente, acham que a diferença de álcool e gasolina não compensa, então mesmo os carros flex são abastecidos com gasolina. Então nós estamos agora também recorrendo ao biometano, devemos ter uma frota de ônibus movida a gás biometano, que é mais vantajoso ainda do que a eletrificação, porque é aquela cultura do berço ao túmulo, ou seja, é uma economia circular, é logística reversa,
é o aproveitamento dos resíduos orgânicos para fabricar biometano, que faz movimentar a frota, então nada se desperdiça. Isso é uma vantagem muito grande e nós vamos investir bastante nisso. Muito bem, nós já estamos aí se aproximando, segundo o Ricardo Vieira, do final do programa. Temos poucos minutos. Ramalho, você quer acrescentar mais alguma coisa? E faz também a sua fala final. Olha, Tony, debater com o secretário aí, eu debati o dia inteiro, mas eu quero mais uma vez agradecer. Tem muito assunto, né? O secretário e deixar já o convite aqui para um outro podcast, no assunto que ele queira, né? E também os nossos telespectadores que nos acompanham. E continuar aí a gente esperando sugestões dos telespectadores para a gente trazer aqui pessoas para debater todos os assuntos. Aqui, secretário, eu faço 2 grandes eventos por mês, evento de 400 pessoas mais ou menos, trabalhadores, empresários, todo mundo. E eu estou trazendo sempre pessoas um pouco fora do mundo sindical para falar. Tenho sido até criticado por conta disso. Um que nós chamamos aí é um grande amigo meu, né? Que é o Hélio Zembestai, né? Maravilha, meu colega do conselho da Fiesp. Pois é, e o pessoal me criticaram, pô, esse cara é patronal, é da direita. Eu falei, poxa, qual a diferença? Eu quero muito ouvi-lo, o cara, até para saber o que ele pensa, né? Claro. E foi um sucesso realmente aqui. Ele fala bem. Lançou aqui o livro dele, o ministro Ives Gandra Martins. Não sei se o senhor tem um livro, se não tiver eu vou dar um para o senhor, né? E a mesma coisa, o pessoal me criticaram aqui no começo, foi uma maravilha o lançamento dele, a palestra dele, uma coisa fantástica. A irmã do Ives Filho é minha colega, secretária das Relações Internacionais da Prefeitura. Eu sei, né? Ângela. E ele é irmão, tem um irmão também, um maestro, né? E um outro juiz. Sim, né? É verdade. Mas era só isso, era aqui agradecer o secretário e agradecer o que o Paulo Adam, volta e meia, ele chegou e ligou e falou, o que você acha de convidar o Nalino? Pô, que honra, você consegue? Ele falou, vou falar com ele, né? Mas muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, presidente. Olha, eu que agradeço, desculpa falar muito, mas eu respeito muito e gosto muito desse meu amigo que é o Ramalho e que eu sempre admirei pela disponibilidade dele, pela doação, né? Ele vive para a comunidade, vive por uma causa, então isso é um exemplo. Paulo, obrigado de rever você e ao nosso querido âncora. Então, eu ia pedir para você fazer a fala final, secretário, e dar uma pincelada rápida lá na COP30 que acontece agora em novembro, né? Então, é muito bom você provocar isso, porque o prefeito constituiu um grupo, entregou a coordenação desse grupo a mim, mas tem a secretária Ângela, tem o secretário Axuxa do Verde, tem o secretário Fabrício Cobra das subprefeituras, tem um representante da sociedade civil, que é o Gilberto Natalini, né, e um da academia, que é o Marcos Buqueride, do Instituto de Estudos Avançados da USP. E nós temos o compromisso de fazer com que São Paulo, durante 2025, se agite e saiba o que significa uma COP. Porque pela segunda vez o Brasil foi escolhido pela ONU para discutir uma questão ambiental, climática, né? Então a COP em Belém vai ser a COP da floresta, mas a maior cidade brasileira é São Paulo. E 85% da população brasileira mora nas cidades. E é nas cidades que as coisas acontecem, que nós vamos ser as vítimas preferenciais dos fenômenos extremos. Então nós queremos fazer um grande calendário, né? E o Ramalho está convidado, todos, a promover eventos que São Paulo vai estar lá na COP. Vai, mas nós queremos, independentemente disso, porque a questão da infraestrutura em Belém ainda está um pouco complicada, nós queremos que São Paulo participe. Lembrando que São Paulo é escala obrigatória para milhares, dezenas de milhares de pessoas que virão. Eles terão que descer em Cumbica e de repente ficar alguns dias aqui. Então nós vamos ter grandes eventos, tem um grande calendário, a Seclima está liderando essa elaboração do calendário e incentivando o plantio. Quem puder plantar árvore, por favor, a salvação para as altas temperaturas, para a bolha de calor, foi o início da nossa conversa, é árvore. São Paulo precisa de mais árvore. Não temos mais tempo, infelizmente. Voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.